pergunta que não quer calar: Kleber Xavier vai ser demitido do Santos depois do empate contra o Sport? E não apenas pelo empate contra o Sport, mas também as derrotas contra Mirassol e Internacional. O Santos que não consegue vencer há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro e segue nas últimas colocações, que era um Santos que muita gente imaginava que, venceu o Flamengo, vai conseguir ter uma sequência bacana nesse mês de julho para virar essa chave, pensar em pré-Libertadores. Só que estávamos amplamente equivocados. Tomadas de decisões equivocadas de Kleber Xavier na hora de escolher jogador para sair jogando, substituições, enfim, contribuíram para que o Santos não vencesse as partidas. Lógico, também tem responsabilidade, tem falhas de jogadores nesses últimos 3 jogos, mas o treinador é quem escala, é quem treina, quem toma as decisões, inclusive de colocar certos jogadores que estão falhando, de ter um esquema que às vezes não é tão efetivo assim. Mas vamos trazer aqui a informação do Diário do Peixe, do Lucas Barros, que traz a seguinte matéria: empate contra o Sport e falta de opções no mercado garantem sobrevida a Kleber Xavier. A gente vai ler aqui a matéria, a gente vai debater, mas me irrita profundamente esse argumento de falta de opção no mercado. Isso é válido tanto para treinador como também para jogador. Quem acompanha aqui no canal e também lá no meu outro, que a gente faz lives, lá no GE, no De Olho no Peixe, eu sempre falo que isso me irrita profundamente, porque olha o tamanho do mundo da bola. Quantas ligas existem no mundo inteiro? Quantos jogadores, quantos treinadores que estão com clube, estão sem clube? Então, esse argumento de não temos opção não cola. Para mim é um argumento de quem tem preguiça de procurar. Porque não é possível que com essa quantidade de ligas espalhadas no mundo não tenha um treinador que seja capaz de fazer um trabalho melhor do que o Kleber Xavier. Então, esse argumento de falta de opção para um clube de futebol profissional, que tem departamento de análise de mercado, que tem diretor de futebol, não cola. Esse é um primeiro ponto, tá? Mas vamos seguir aqui a matéria que fala o seguinte: o empate por 2-2 com o Sport neste sábado na Ilha do Retiro não apenas tirou o Santos momentaneamente da zona de rebaixamento, como também deu fôlego a Kleber Xavier no cargo de técnico do clube. Pressionado por uma sequência ruim no Brasileiro, o treinador teria sido demitido em caso de derrota, cenário que chegou a ser discutido internamente pela diretoria antes da partida. E outra coisa que me irrita é isso. Já vi que é um vídeo que eu vou me irritar, né? Mas por quê? Porque me soa como uma ameaça. Olha, se você vencer o próximo jogo contra o Juventude, você segue. Se você empatar ou se você perder, é rua. A mesma coisa contra o Sport. Se você perder, você é mandado embora. Se vencer ou empatar, tá tranquilo, segue tua vida aí. Aí é falta de convicção. Porque você está querendo, você quer apenas uma questão resultadista. Você não confia que, a gente pode até perder alguns jogos aqui, mas eu bato no peito e confio no meu treinador. Não tem essa convicção. E quando chega nesse patamar de você virar essa chavinha na questão resultadista da coisa, é porque o treinador já caiu. Só falta oficializar. Que é a mesma história que a gente tinha aqui com o Carille, que nós tínhamos com o Pedro Caixinha e tantos outros que passaram aqui. Venceu, ganhou uma sobrevida. Aí o próximo resultado negativo vai e manda embora. Então você só perde tempo. Você só prolonga uma situação que todo mundo já sabe. Que todo mundo já sabe. Então, sinceramente, não gosto, tá? Dessa postura. Mas, enfim. A cúpula santista adiou reuniões estratégicas previstas para antes do jogo, entre elas uma com o meia Ian, que deseja rescindir o contrato com o clube por falta de minutos com o treinador. O encontro foi remarcado por conta da possibilidade de mudança no comando técnico, o que mostra que o clima de instabilidade que rondava o clube antes do duelo em Recife. Essa outra questão do Ian também mostra a falta de convicção no Santos, no seu jogador. Porque se o Santos confia no Ian, o Santos não ia ter uma reunião
né, podendo marcar uma rescisão com o atleta, ou conversaria com o Kleber Xavier e falar, olha, a gente confia no jogador, a gente gostaria de mais minutos. Não falar, olha, quero o Ian titular. Não, mas tentar contornar a situação. Porque senão, o Santos corre risco de perder o seu treinador e um jogador que tem potencial. Que aí pode ir para outro clube do futebol brasileiro, vai bem nesse outro clube e o Santos fica chupando o dedo. Aí depois não adianta a torcida reclamar, né? Não adianta. Então, uma outra situação que vem acontecendo que me preocupa. Certos jogadores que estão ficando escanteados, perdendo sequência, que poderiam ter sequência dentro do clube, por conta de decisões do treinador que acaba preferindo colocar jogadores que não estão rendendo. Então, fico extremamente preocupada com essa situação também. Além, é claro, dos resultados que não estão acontecendo. Mas, enfim. Com o empate, Kleber Xavier ganhou ao menos mais um jogo no cargo. Ele seguirá à frente da equipe contra o Juventude, na segunda-feira no Morumbis. A diretoria entende que o resultado diante do Lanterna Sport e a sequência de jogos contra adversários diretos na parte de baixo da tabela poderiam servir para amenizar a pressão. No entanto, a atuação oscilante diante dos pernambucanos e a permanência da equipe perto do Z4 aumentaram o descontentamento da torcida. Internamente, a avaliação é que o desempenho diante do Sport não é suficiente para justificar uma troca imediata. Não, mas não é só contra o Sport. É o desempenho do Santos contra o Mirassol, é o desempenho do Santos contra o Internacional, é tomadas de decisões de escantear certos jogadores que têm potencial, que entram jogando bem, para colocar jogador que não rende absolutamente nada, é não dar minutagem para um menino como o Ian, por exemplo. Então, assim, não é só o jogo contra o Sport. É todo um combo também. É todo um combo que só vai piorando. Mas, seguindo. O gol sofrido logo aos 2 minutos em falha de Gabriel Brazão e a expulsão de Rincon ainda no primeiro tempo foram fatores que pesaram na análise. O entendimento é que mesmo com um cenário desfavorável, a equipe mostrou reação e buscou o empate fora de casa. Uau! Contra o último colocado, né? Mas vamos lá. Demite Kleber e traz quem? Outro fator importante para a permanência de Kleber, ao menos no pensamento da alta cúpula, é a suposta falta de opções no mercado, embora nomes de peso como Sampaoli e Vojvoda estejam sem clube no momento. A diretoria não quer repetir o cenário da última demissão, quando a saída de Pedro Caixinha levou o clube a dias de indefinição e negativas de outros treinadores, antes da chegada de Kleber. A ideia é evitar novo período com um técnico interino. Mas também tem um técnico interino e um técnico também que tem decisões equivocadas, né? Será que tem muita diferença? Mas enfim, na coletiva após o jogo, Kleber comentou sobre sua situação e se mostrou tranquilo quanto à continuidade. O Santos chegou a 15 pontos e ocupa momentaneamente a 16ª colocação. A posição, no entanto, depende do resultado do jogo de Vasco Internacional neste domingo. Se o time carioca vencer, o Peixe volta à zona de rebaixamento. Estou gravando este vídeo antes do jogo, né? Então, obviamente, não sei se o Santos voltou para a zona de rebaixamento ou não. Mas me preocupa essa visão do Santos de se vencer contra o Juventude, automaticamente o Kleber Xavier vira o melhor técnico do mundo. Se perder, se empatar, é o pior técnico do mundo, então merece ser demitido. Será que é uma análise justa? Tanto para a permanência como para a saída? Tem convicção a diretoria do Santos? Algumas perguntas que eu faço aqui para vocês que estão me assistindo responderem, tá certo? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é extremamente importante. E a qualquer momento a gente volta com alguma atualização sobre o Santos.